Queria registrar que no dia de hoje, na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, os conselheiros tutelares eleitos na cidade do Rio de Janeiro tomaram posse e começam a trabalhar a partir do dia 1º de abril. É um trabalho que, conforme todos os companheiros que conhecem o trabalho dos conselheiros tutelares, trabalho árduo, um trabalho importantíssimo e que quero aqui dizer que, apesar de todo o histórico de dificuldade na eleição, foram 2 pleitos cancelados, a eleição só aconteceu na 3ª tentativa, e aqui quero registrar o agradecimento ao TRE, que liberou as urnas eletrônicas, e a eleição aconteceu. Faltou, claro, sempre falta divulgação, a sociedade muitas vezes sequer sabe que a eleição aconteceu. Volto a dizer, os conselheiros tutelares são eleitos pelo voto democrático, voto distrital, voto do cidadão. Então eu aqui desejo, hoje a tia Ju esteve também nessa solenidade, registrando que a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso está sempre atuando de maneira sempre propositiva. Então aqui quero dizer e desejar aos conselheiros tutelares da cidade do Rio de Janeiro que coloquem sua energia, sua capacidade, sempre colocando a certeza de que a causa da criança, que é muito bonita no papel, no momento eleitoral todo mundo fala que as crianças são prioridade, que os jovens são prioridade, mas no dia a dia conhecemos uma realidade bem distante do que, por exemplo, se diz. Criança é prioridade, por exemplo, no atendimento hospitalar. Então nós vamos muitas vezes em algumas unidades de saúde, tem ortopedista, tem geriatra, tem clínico geral, mas não tem pediatra, né? Então é bonito no papel, mas infelizmente muitas vezes na prática a gente vive uma realidade diferente. Então eu quero aqui deixar também, os 90 suplentes, no total de 180, já estão aptos, já fizeram o curso de capacitação e tenho certeza que, logo chamado, farão esse trabalho de forma muito comprometida e competente. Queria agora pedir aos companheiros, aqui nós temos alguns prefeitáveis, temos aqui o deputado Marcelo Freixo, que é candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, temos o deputado Osório, que é candidato a prefeito pelo PSDB, temos o candidato Flávio Bolsonaro, que é candidato a prefeito pelo PSC, enfim, são os que eu me lembro, e queria que esses candidatos, que se tornarem prefeitos, possam assumir a certeza e o compromisso de estar sempre valorizando os conselheiros tutelares. Nós conseguimos hoje, através do subsecretário de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro, o senhor Ernesto, que estava nessa solenidade, o compromisso de implantar mais 2 conselhos até o final da legislatura do prefeito Eduardo Paes, totalizando 20 conselhos, mas também colocou e deu essa notícia de forma muito gratificante, a implantação até de 2020 de mais 12 conselhos, totalizando 32 conselhos tutelares na cidade do Rio de Janeiro. Ora, o número não é o que o CONANDA determina. O CONANDA determina que para cada 100 mil habitantes tenhamos um conselho. A cidade do Rio de Janeiro tem um pouco mais de 6 milhões de habitantes, em torno de 6 milhões e 400 mil habitantes, então precisaríamos de 64 conselhos. Mas se atingirmos a metade, já é uma grande vitória. Então eu peço, o secretário Pedro Paulo já assumiu esse compromisso, então eu peço que os candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que coloquem nos seus planos de governo também, para que possam garantir o avanço, Osório, principalmente para que a gente não retroceda. Quero aqui registrar que na gestão do prefeito Eduardo Paes, quando assumiu, só tínhamos 10 conselhos. Nós, vereadores, vereador Leomar Coelho e outros na Câmara Municipal, fizemos uma lei, votamos e aprovamos mais 10 conselhos, até o final do mandato do prefeito Eduardo Paes. Quero dizer que o prefeito Eduardo Paes também reconheceu direitos trabalhistas que até então os conselheiros tutelares não tinham. Por exemplo, uma conselheira tutelar que ficasse grávida, ela não tinha nenhum auxílio. Isso era uma barbaridade. Não se tinha férias, não se tinha 13º. Isso foi garantido pelo prefeito Eduardo Paes. E quero aqui dizer que, principalmente, é um pleito difícil, pleito que se avizinha, mas eu quero que todos os candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro assumam um compromisso de avançar nas garantias
trabalhistas e todos os avanços também para a execução do trabalho do Conselho Tutelar. E aqui vou me dirigir ao Osório, que está aqui no plenário, deputado. Alguns conselhos tutelares vivem o drama, muitas vezes, de suas instalações precárias. Basta dizer que algumas instalações, como o Conselho Tutelar do Meier, era dentro de um hospital psiquiátrico. O Conselho Tutelar do Centro não tinha a menor acessibilidade. E tudo isso tem que ser revisto. Claro que o prefeito Eduardo Paes avançou, muitas coisas avançaram, mas ainda falta, por exemplo, garantir equipamentos. Por exemplo, muitos conselhos têm equipamentos obsoletos. A área de informática recebeu até algumas doações agora, mas precisamos avançar. Temos dificuldades em alguns conselhos, que, por exemplo, o Conselho de Santa Cruz, que, segundo hoje o subsecretário Ernesto disse que finalmente será mudado, é o entendimento de que nós precisamos dar a esses profissionais que dedicam a sua vida a salvar, com certeza, fazer a diferença na garantia de direitos da criança e do adolescente. Eles precisam trabalhar, por exemplo, num ambiente que ofereça o mínimo de conforto. Por exemplo, um ambiente para uma criança que foi vítima de violência precisa ter uma sala específica para o atendimento dessa criança. Nós não podemos deixar que essa criança sofra uma nova violência. Então, quero essa reflexão dos candidatos a prefeito. Eu que tenho a obrigação de reconhecer os avanços, mas também entender que precisamos melhorar a cada dia. Não é possível o Conselho Tutelar não ter papel para trabalhar. Não é Conselho Tutelar, por exemplo, ter o banheiro interditado. Então, quero aqui deixar, primeiro, a certeza de que os novos conselheiros já assumiram hoje com seu termo de posse esse compromisso de dedicarem grande parte da vida deles a essa luta, que é uma luta de todos nós. Lembrando que as crianças e os adolescentes precisam do empenho do Legislativo. Nós temos leis maravilhosas, mas tenho certeza que o empenho do Legislativo e do Executivo, a gente muda, Tia Ju, a realidade tão cruel de muitas crianças, porque as crianças que são vítimas de violências são as que mais precisam do poder público. Nós precisamos desse comprometimento de todos os deputados e aí os prefeitos de todas as cidades do nosso estado. O ideal é que todos os prefeitos de todas as cidades, de todos os municípios do nosso Brasil, abraçassem a causa do Conselho Tutelar, de forma a só avançarmos, porque eu tenho certeza absoluta que isso sim é o momento exato de a gente entregar na mão desses conselheiros, mas dando condição de trabalho para eles fazerem um trabalho muito especial. Quero dizer também, Osório, que os conselheiros tutelares não fazem opção por dinheiro. Lá atrás o salário era R$ 1.100 durante 3 anos da sua vida. Agora o mandato é de 4 anos. Muitas vezes se colocar, substituindo inclusive a autoridade policial. Algumas vezes não é atribuição do conselheiro tutelar, mas, por exemplo, às vezes a polícia não chega na boca de fumo, mas o conselheiro vai lá e tira aquela criança. Isso foi retratado numa série que passou na TV Record, que apesar da contrariedade dos conselheiros tutelares, porque realmente retratava o mundo que eles viviam, mas isso deprecia o conselheiro tutelar? Não, isso mostra a realidade que muitas vezes o conselheiro tutelar é submetido. Então aqui eram as minhas considerações, deputado que preside nesse momento. Eu quero dizer de forma também muito propositiva, essa é uma luta que eu tenho certeza que Vossa Excelência, com o seu brilhantismo, pode também entrar, tá certo? Mais uma vez, quero agradecer muito. Fique com Deus e saúde a todos os conselheiros tutelares.